Olá, estou de volta. Vamos lá, moçada. Agora é o nosso momento, nós vamos revisar, certo? Essa história, esse momento do modernismo, né? Vamos aí para a nossa aula 55.2. Vamos revisar a literatura modernismo no Brasil, a primeira geração. Bem, aqui uma cartela bem resumida para você. Claro, quer buscar, esqueceu. Ah, professora, não tô querendo fazer o meu resumo. Beleza, aqui tá tranquilo, certo? Olha lá, importante, modernismo no Brasil. O que você precisa recordar? Que a Semana de Arte Moderna de 1922 foi aí um marco, né? Marcou o quê? O movimento modernista nas artes do Brasil. No plural, nas artes do Brasil. Certo? Então, com isso, já é o primeiro lembrete para você jamais aí esquecer sobre o modernismo no Brasil, o principal ponto. Segundo, essa Semana da Arte Moderna aconteceu exatamente aonde? Bom, foi um grande evento que foi realizado em São Paulo, né? Exatamente no teatro. Esse movimento, o que ele trouxe? Ele veio e resumiu o comportamento artístico do país. Desde 1911, quando começaram a aparecer as primeiras manifestações modernas. Então, a Semana da Arte Moderna marca o que ficou denominado como o primeiro momento modernista no Brasil, ou seja, a primeira geração. Então, nesse primeiro momento, essa primeira geração, né, essa amostra influenciou as artes plásticas, o teatro, a literatura, né, transformando-se em um divisor de águas no setor brasileiro. Depois dessa Semana da Arte Moderna, nada mais ficou como era antes, né? Incomodou todos os poetas, a sociedade, né? Porque ali eles viram algo de novo, algo ali com influência das vanguardas, né? Chegou a chocar a sociedade, certo? Então foi exatamente um divisor de águas no setor brasileiro. Então, lembrando a mente e no coração, vamos lá, né? As características aí do modernismo. Primeiro, rompimento, isso aqui, ó, jamais pode esquecer. Primeira característica importante do modernismo, rompimento com as estruturas do passado. Anarquismo, sentimento destruidor. Volta às origens, né? Que vamos aí ter essa literatura nacional, trazendo exaltação ao indígena. Vamos ter a linguagem coloquial, as poesias retratando a linguagem do povo brasileiro, tal qual como é. Valorização do índio brasileiro, nacionalismo ufanista exagerado e utópico, caráter revolucionário. Então, essas são as características do modernismo. E aqui vamos ter, né, os caras importantes, os poetas, os principais escritores da primeira fase do modernismo. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Antônio de Alcântara Machado, Manuel Bandeira de Cavalcante e nós vamos ter Graça Aranha, Guilherme de Almeida, entre outros. Correto? Bem, então é isso, estudante. Aqui a gente encerra a revisão, trazendo aí para você as informações práticas e que vai te ajudar a fazer o seu estudo com mais praticidade de chegar no gabarito lá nos exercícios, tá certo? 3 cartelas resumidas com o que tem de importante do movimento modernista, certo? Então, a gente aguarda você lá naquele momento que é o Tirando Dúvidas. Até lá! Ei, tô de volta aí, hein? Prometi, cumpri, estou aqui. Vamos juntos? Chegou a hora do nosso Tirando Dúvidas. Vamos lá! Questão número 1. A Semana de Arte Moderna, em 1922, expressão de um movimento cultural que atingiu todas as nossas manifestações artísticas, surgiu de uma rejeição
ao chamado colonialismo mental. Pregava uma maior fidelidade à realidade brasileira e valorizava, sobretudo, o regionalismo. Com isso, podemos dizer que, letra A, romance regional assumiu característica de exaltação, retratando os aspectos românticos da vida sertaneja. B, a escultura e a pintura tiveram seu apogeu com a valorização dos modelos clássicos. C, os modelos arquitetônicos do período buscaram sua inspiração na tradição do barroco português. D, a preocupação dominante dos autores foi com o retratar os males da colonização. E, o movimento redescobriu o Brasil, revitalizando os temas nacionais e reinterpretando nossa realidade. Vamos lá, terceirão. E aí, qual é o seu gabarito? Eu tenho certeza que você conseguiu gabaritar, porque foi fazendo análise, buscou lá na aula de revisão, buscou no seu resumo também, certo? Lembrando que o comando, ele tem duas partes, né? Veja que ele está afirmando até o ponto, né? Veja que é uma afirmação, colocando aí a Semana da Arte Moderna, falando sobre esse movimento cultural, né? Que atingiu toda essa manifestação e explicando que esse movimento surgiu de uma reação ao chamado colonialismo mental, que pregava uma maior fidelidade à realidade brasileira e valorizava, sobretudo, o regionalismo. Beleza. Afirmou isso para você? Pronto. Agora, a partir do ponto, né, é com você. Com isso, pode-se dizer que, com essa afirmação aí acima, o que pode-se dizer? Letra A, letra B, letra C, letra D ou E. Qual é a alternativa? Você marcou a letra A. O romance regional assumiu características de exaltação, retratando os aspectos românticos da vida sertaneja. Olha só, quem marcou a letra A pela fé? Se nós temos aqui, ó, aspectos românticos da vida sertaneja, exaltação, o modernismo ele não veio para quebrar com isso? O modernismo exatamente veio para dizer, ó, vamos parar de exaltar, de ser essa questão mais subjetiva e vamos ser objetivos, né? Então, o romance regional, ele não traz essa exaltação. Então, não é a letra A. Quem marcou a letra A, por favor, vai ter que rever sua resposta. Letra B, a escultura e a pintura tiveram seu apogeu com a valorização dos clássicos, dos modelos clássicos. Como assim? Né? Olha lá, não temos esse período mais. Ele só está afirmando aqui, ó, a Semana da Arte Moderna. O que aconteceu? Esse movimento ele vem com uma rejeição. Nós vamos ter poesia, vamos ter romance, mas não mais exaltando aquilo que era antes, né, colocado na poesia, certo? Então não é a letra B também, né? A escultura e a pintura, nem a escultura tiveram aí apogeu com a valorização dos modelos clássicos aqui. Não é sobre isso. Letra C, os modelos arquitetônicos do período buscavam sua inspiração na tradição do português, do barroco português. Como assim? Estamos na Semana da Arte Moderna, né? Certo? Não. E, vamos lá, letra D ou letra E? Como é que fica? A preocupação dominante dos autores foi com retratar os males da colonização. Ou o movimento redescobriu, o modernismo, né? O movimento redescobriu o Brasil, revitalizando os temas nacionais e interpretando a nossa realidade. Ei, menino, quem marcou a letra D, por favor, vamos aí refazer, né, a atividade, certo? E é claro que o gabarito é letra E. Movimento, aqui nós temos o comando, ó. Perdão. Toda a explicação da Semana da Arte Moderna até chegar na questão regional, né? E aí, o que se pretende dizer com isso? Que o movimento redescobriu o Brasil, revitalizando os temas nacionais, não é isso? Como característica a gente não tem lá no modernismo, valorização, né, do nacionalismo e reinterpretando nossa realidade. Beleza, muito bem. Aqui justificado para você por que a letra E. O principal objetivo da Semana de Arte Moderna
era combater a arte tradicional com os padrões literários vigentes, muito ligados à cultura europeia. Queria acabar com isso. Então, a partir da Semana da Arte Moderna, a arte brasileira ganhou novos rumos, buscando retratar o povo brasileiro e a sua cultura. Beleza? Muito bem. Vamos adiante. Questão número 2. Assinale a alternativa em que se encontram Assinale a alternativa em que se encontram preocupações estéticas na primeira geração modernista. Letra A. Não entre no verso culto, calão e solecismo. A sintaxe truncada, o metro cambaio, a indigência das imagens e do vocabulário do pensar e do dizer. B. Vestir a ideia de uma forma sensível que, entretanto, não terá seu fim em si mesmo, mas que, servindo para exprimir a ideia, dela se torna submissa. C. Minhas reivindicações? Liberdade. Uso dela, não abuso. E não quero discípulos. Em arte, escola é igual a imbecilidade de muitos para a vaidade de um só. D. Da exaustão causada pelo sentimentalismo, a alma ainda tremula e ressoante da febre do sangue. A alma que ama, que canta porque sua vida é amor e canto, o que pode se não fazer o poema dos amores da vida real? E. O poeta deve ter duas qualidades, engenho e juízo. Aquele subordinado à imaginação, este seu guia, muito mais importante, decorrente da reflexão. Daí não haver beleza sem obediência à razão que aponta o objetivo da arte, a verdade. Vamos lá, você vai encontrar, aí a alternativa em que se encontram aquelas preocupações dos poetas lá, sobre a estética. E aí, exatamente na primeira geração, eles trazem essa forma de produzir, essa nova forma de produzir. Qual o seu gabarito? Vamos então chegar aí com o gabarito da letra C juntinho. Todo mundo conseguiu? Gente, com certeza, a intenção era reivindicações, liberdade. É tanto que, olha, a construção dessa poesia aí, desse trechinho, certo? Letra C, gabarito aí da questão número 2. Por que a letra C e não as demais? A letra C, porque a primeira fase do modernismo baseou-se em uma concepção inteiramente libertária da criação artística, contextualizando e inclusão do cotidiano, linguagem coloquial e novas técnicas de escrita, certo? Então, em seus poemas, conhecido como Poética, Manuel Bandeira diz: não quero mais saber do lirismo, que não é libertação, evidenciando os ideais do grupo da geração heróica. Beleza? Gabarito justificado, vamos chamar a questão número 3. Vício na fala. Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor dizer em mió, para pior, pior. Para telha dizem teia, para telhado dizem telhado. E vão fazendo telhados. Oswald de Andrade. Comando da questão. Feita a leitura do poema Vício na Fala, de Oswald de Andrade, analise e julgue as seguintes proposições. 1. O poema de Oswald de Andrade alerta-nos sobre a necessidade de uma espécie de ética linguística pautada na diferença entre as línguas, nesse caso, em uma única língua. 2. O poema critica a maneira de falar do povo brasileiro, sobretudo das classes incultas, que desconhecem o nível formal da língua e, por isso, acabam disseminando erros gramaticais. 3. Para eles, falantes que dizem mio, mió, mil, mió, pió, teia, telhado, de certa forma constrói um telhado, ou seja, criam novas formas de pronúncia que aumentam e sobressaem-se, em muitos casos, a norma culta. 4. A palavra vício, encontrada no título do poema, denuncia o preconceito linguístico do autor, que julga a norma culta superior ao coloquialismo presente na fala das pessoas menos esclarecidas. A. Apenas uma está correta.
B, apenas 1 e 3 estão corretas? C, apenas 1, 3 e 4 estão corretas? D, apenas 2 e 3 estão corretas? E todas estão corretas. Qual o seu gabarito? Qual a sua conclusão sobre a poesia de Oswald de Andrade? Ele está fazendo aí uma crítica ou não? Olha só, quem marcou a letra B, em que diz que apenas o item 1 e 3 estão corretas, está de parabéns. Por quê? Vamos lá entender. Em razão, olha lá, do projeto político do autor e da escola literária a qual Oswald de Andrade pertencia, podemos afirmar que o vício é, na verdade, uma virtude, uma marca regionalismo, uma marca de regionalismo importante para a construção da identidade nacional. Então, Manuel Bandeira defendia pelos primeiros modernistas. Não há intenção, nem preconceituosa no posicionamento de Oswald de Andrade, pois para ele os erros gramaticais eram verdadeiras contribuições para a definição de nacionalidade. Então, com esse poema ele estava mostrando como nós somos, como nós temos a nossa própria língua, nosso jeito de falar e podemos fazer poesia, nacionais, retratando aí esse nosso regionalismo, ok? E então assim chegamos a essa justificativa, nós vamos liberar para você agora, olha lá, aquele momento que é com você, o momento Enem. Vamos lá, é com você, aluno treineiro. A questão do Enem traz para você uma parte poética, trazendo aí como título já poética, e aí você fazendo a leitura de toda a poesia, certo? Vai entender para chegar ao gabarito. Bom, primeiro que você vai recordar que sempre nós vamos ter um comando com duas partes. A primeira, uma afirmação, sempre colocando algo sobre o gênero, pontuando você sobre a sua pergunta. Logo em seguida, e aí já é com você, estudante. Olha, no poema o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na época, certo? Então, você já vai se remeter ao quê? Ao modernismo, a esse movimento. E aí, fazendo a leitura, vai chegar, é claro, ao gabarito. Temos aí, com base na leitura do poema, afirmar corretamente que o poeta, o quê? Faz crítica ao lirismo louco do movimento modernista, Então, nada mais, nada menos sobre isso. Valeu? E assim, a gente vai deixar para você, certo? O lembrete das obras literárias para sua leitura e que já estamos chegando ao final. Lá no Clube de Leitura nós vamos conversar sobre elas, tá certo? Então, muito bem, e vamos encerrando com você, claro, e aí eu deixo para você a imagem desta aula, valendo? Vamos lá então. Valeu, até a próxima.